Eu quero que você abra a palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra no meu espírito nesse tempo, e eu gostaria que você nessa hora venha a abrir o seu coração para receber essa palavra rema, essa palavra revelada, essa impartição do Espírito Santo sobre a sua vida. Então abra aí a palavra do Senhor em Salmos 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Eu vou ler mais uma vez. Muitas são as aflições do justo, mas de todas, quando é todas, são todas as aflições que você passou, que você passa e que você ainda passará, o Senhor trará livramento sobre a sua vida. Deus não isentou a aflição, mas Ele garantiu livramento sobre você. Ele garantiu vitória sobre você. Então não se abale nesse tempo. Entenda, tudo que acontece no natural é um reflexo do mundo espiritual. Tudo que está acontecendo no nosso território é um reflexo daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Os céus estão sendo abalados em Minas Gerais, e eu quero profetizar que tudo aquilo que estava contrário à vontade de Deus nesse tempo venha a ser removido, para que o governo dos céus venha a ser estabelecido sobre o nosso território. Se há algum abalo, é porque o livramento, a vitória do Senhor vem sobre as nossas vidas. Então eu quero te dizer algo: se você ainda está meio perdido, se você ainda não entende o que estamos vivendo, eu quero te dar um alerta. Pare de ignorar o tempo de guerra. Pare de ignorar a guerra que nós estamos enfrentando. O natural é um reflexo do mundo espiritual. Por isso nós começamos a intercessão toda quarta-feira às 6 horas da manhã, porque nós sabemos que nós estamos num tempo de guerra. Para cada vitória há uma batalha, e precisamos entender que nós estamos nesse tempo de guerra, mas precisamos também ter a certeza, a convicção de que cada aflição, cada batalha, cada guerra que nós estamos atravessando, de todas elas o Senhor irá nos livrar. Eu vou repetir: de todas elas o Senhor irá te livrar. Abre aí Neemias 4:20, Neemias 4:20, e eu te incentivo a que você venha anotar e depois você venha a estudar e a se alimentar dessa palavra no decorrer dessa semana. Neemias 4:20, porque hoje nós vamos falar sobre 3 elementos para a vitória. Nós vamos falar sobre 3 elementos para a vitória. Nós estamos num tempo de guerra. Você precisa parar de ignorar a guerra que você está enfrentando e precisa se posicionar nesse tempo para alcançar a vitória. Mas há 3 elementos chaves para a vitória que você vai aprender hoje. Neemias 4:20, Neemias 4:20 diz assim: no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Eu vou repetir: o nosso Deus pelejará por nós. As pessoas do nosso território estão amedrontadas, estão intimidadas, estão afligidas, estão cheias de pânico. Mas eu quero te dizer, igreja em Belo Horizonte, igreja no Brasil, você que está me assistindo, o Senhor peleja por nós. O Senhor peleja por nós. Neemias estava enfrentando uma reedificação dos muros, uma reconstrução, um tempo de reconstrução, e ele recebeu essa palavra do Senhor. Ele disse que o Senhor era quem pelejaria por eles. Deus está acima de todo poder, de toda autoridade. Você precisa acreditar na soberania de Deus. A soberania de Deus implica em que Ele está acima
acima, além de qualquer poder, qualquer jurisdição, qualquer autoridade. Deus está acima das suas batalhas. Deus não compete com as suas batalhas. Ele está acima das suas batalhas. E eu quero te dizer algo, que se você coloca Deus em suas batalhas, você não perderá nenhuma delas. Se você coloca Deus em suas batalhas, Deus pelejará por você e você obterá a vitória total. Para você obter a vitória total, você precisa colocar Deus em suas batalhas. Êxodo capítulo 14, versículo 13, diz assim, Êxodo 14, versículo 13 diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, para que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aqui Moisés estava dizendo para o povo de Israel: vocês vão ver a vitória que Deus irá nos dar. Não se atemorizem pelos egípcios, não se atemorize pelos opressores, porque é o Senhor que pelejará por vocês, e vocês irão se calar. Quando Deus entra na sua batalha, quando Deus entra na batalha pelo seu casamento, quando Deus entra na batalha pelas suas finanças, quando Deus entra na batalha pela sua saúde, quando Deus entra na batalha dos seus negócios, quando Deus entra na batalha dos seus relacionamentos, a vitória já é garantida, porque Ele é poderoso, Ele está acima de qualquer batalha. E quando você chama Deus para as suas batalhas, a vitória é total sobre você. E essa passagem diz que depois que Moisés falou isso, veio o anjo do Senhor e se colocou entre o povo de Israel e o povo egípcio no meio do Mar Vermelho. Eu quero te dizer algo: nessa travessia, nessa passagem, nessa transição, nesse processo que você está enfrentando, o anjo do Senhor se colocará entre você e os seus inimigos. O Senhor pelejará a sua batalha e a vitória será garantida. A palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Você não pode ter medo das circunstâncias, você precisa temer ao Senhor, ter o seu coração cheio de temor ao Senhor, porque Ele irá enviar o seu anjo para te livrar. Da mesma forma que o anjo do Senhor se posicionou entre o exército de filisteus e entre o povo de Israel no meio do Mar Vermelho, eu profetizo que o anjo do Senhor a partir de hoje se posiciona entre você e o seu inimigo. Qual é o seu inimigo? O anjo do Senhor irá se posicionar na frente dele a partir de hoje para poder executar a vingança do Senhor e estabelecer a vitória total. E se você está comigo aí, coloque um amém. Eu sinto o poder de Deus nessa hora. Deuteronômio 1, versículo 28. Deuteronômio 1, versículo 28 diz: para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é esse povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos de Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. Aqui nós vemos novamente Moisés. Eles estavam rumo à terra prometida. Eles viram os gigantes da terra prometida. Eles viram as fortalezas. Eles viram os inimigos da terra prometida. Mas Moisés disse para eles: assim diz o Senhor, vocês não podem se intimidar, vocês não podem se espantar. O Senhor vosso Deus é que vai adiante de vós.
Ele peleja por vós, segundo tudo que Ele fez conosco, diante dos vossos olhos no Egito. Veja o que Moisés diz: vocês precisam se lembrar que é o Senhor quem peleja por vocês. Quando Deus entra nas suas batalhas, não importa o tamanho do seu inimigo, a vitória é garantida, a vitória é certa. Quando Deus acessa a sua guerra, não importa os gigantes que você tenha que enfrentar, não importa os desafios que você tenha que enfrentar, a vitória já é garantida para você, porque Ele peleja por você. Coloque aí no chat e diga: Deus peleja as minhas batalhas. 2 Crônicas, capítulo 32, 2 Crônicas 32, e vai comigo nesse fluir, porque mais do que trazer uma informação ao seu intelecto, eu estou ativando o seu espírito numa medida de fé, numa medida de esperança, numa medida de expectativa, para que você saia dessa nuvem de intimidação, de pânico, de terror, e comece a ter a convicção de que Deus peleja as suas batalhas. 2 Crônicas 32, versículo 7, diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Aqui nós vemos o rei Ezequias. Ele estava com toda Jerusalém, ele estava cercado pelo rei da Síria. Senaqueribe, rei da Síria, havia cercado Jerusalém no tempo do rei Ezequias, e eles estavam enviando cartas de intimidação, cartas de destruição, estava apertando o cerco, estava tentando pressionar o povo de Israel. Mas o rei Ezequias entendeu que ele precisava liberar uma palavra do Senhor. O rei Ezequias se levanta no meio desse caos, no meio dessa opressão, no meio dessa intimidação de Senaqueribe. O rei Ezequias se levantou diante do povo de Israel e liberou uma palavra, e disse que era o Senhor quem guerrearia as nossas guerras. E é isso que eu vim aqui exclusivamente no dia de hoje fazer. Se você está comigo, eu vim aqui para que você venha ouvir a palavra do Senhor. E nessa hora, assim como o rei Ezequias, eu me posiciono diante da sua vida, mas também diante dos cenários espirituais, e eu digo que não importa o desafio que você está enfrentando, não importa as calúnias, não importa a resistência, não importa a difamação, não importa a tribulação, a aflição, se Deus está com você, a vitória é certa. Se Deus está nessa batalha, Ele irá pelejar as suas batalhas, Ele irá pelejar as suas guerras. O braço forte do Senhor está ao seu favor. O do seu inimigo pode ser um braço de carne, pode ser um braço de intimidação, de vergonha, de calúnia, de maledicência, de resistência, mas sobre você está o braço forte do Senhor, e Ele irá te ajudar a guerrear, porque Ele irá pelejar as batalhas por você. E se você está comigo, coloque bem forte aí no chat: amém! Agora volta comigo a Neemias. Neemias 4:20. Neemias estava ali num cenário de reconstrução, e estava acontecendo
várias resistências, estavam se levantando várias pessoas, mas Neemias liberou uma palavra. Ele disse, no lugar, Neemias 4:20, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. Por favor, eu gostaria de pegar o chofar pequeno, por favor, se vocês pudessem trazer para mim. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter convosco. O nosso Deus pelejará por nós. Aqui nós vemos, obrigada. Aqui nós vemos 3 elementos chaves. Presta atenção, se conecte comigo. Aqui nós vemos 3 elementos chaves para a vitória. Aqui Neemias disse, o Senhor irá pelejar. O Senhor irá pelejar por nós. Mas há 3 elementos chaves para que o Senhor venha pelejar por você. Há 3 elementos chaves para que você venha experimentar a vitória. Há 3 elementos para a vitória. Então anote aí. O primeiro elemento é o lugar certo. Lugar certo é o primeiro elemento para a sua vitória. Entenda algo, e nós estamos recebendo essa direção do Espírito Santo desde quando o ano de 2022 iniciou. Na virada do ano nós recebemos uma palavra de que Deus nos daria territórios. Deus é um Deus territorial. Eu vou repetir, Deus é um Deus territorial. O território é um lugar específico, ocupado por alguém. É alguém que tem a jurisdição de uma geografia, de alguma coisa. É alguém que tomou autoridade sobre algum espaço. Agora, Efésios 4:27 diz, vocês não podem dar lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. A palavra lugar aí é a palavra topos no grego, que significa território. Então, em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo, vocês não podem dar território ao diabo. Vocês não podem dar espaço ao diabo. Eu quero te dizer algo, não dê espaço para o diabo na sua vida. Não dê espaço para o diabo. E como eu dou lugar ao diabo? Como eu dou território ao diabo? Como eu dou espaço ao diabo? Através do seu pecado, através do pecado, da transgressão e da iniquidade. Pecado, transgressão e iniquidades abrem a legalidade para que o diabo venha a ocupar territórios. Agora eu quero te dar uma chave. Nós não vencemos batalhas, nós não vencemos guerras, nós não enfrentamos batalhas espirituais para vencer o diabo. O diabo já está vencido, Satanás já foi vencido. Então por que nós fazemos batalha, apóstolo? Porque nós precisamos executar aqui na terra a vitória que já foi garantida nos céus. Precisamos, como igreja, executar aqui na terra. Nós somos o poder executivo do Senhor aqui na terra. Então você não enfrenta uma batalha para ver se você ganha ou para ver se você perde. Você já tem a vitória certa nas suas mãos. O que você faz na batalha é estabelecer essa vitória aqui na terra. Por isso eu quero te dizer algo, pare de lutar igual por igual, porque você não está igual ao diabo. Se você estiver igual ao diabo, é que você está dando topos, está dando território, está dando espaço, está dando lugar ao diabo, e aí ele está tendo poder para te intimidar. Mas quando você não dá lugar ao diabo, você não batalha de igual para igual, você está no colinho de papai, e é de lá que você estabelece a vitória do Senhor para a sua vida. O nosso propósito como igreja é estabelecer o governo do Pai aqui na terra, porque todo território é governado por uma influência espiritual. Volto a te dizer, o que está acontecendo no nosso território, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, não é normal. A estrutura de governo espiritual está sendo chacoalhada.
está sendo abalada. Por quê? Porque você e eu estamos nos levantando e nos posicionando como igreja para estabelecer a vitória do Senhor. Agora não tenha medo, não se espante se o diabo quer te intimidar, quer te amedrontar. Você precisa ter a certeza de que quem está batalhando por você é o Senhor. Por isso você precisa estar no lugar certo. Coloque aí nos comentários: lugar certo. As pessoas não se preparam hoje porque elas não querem estar no lugar certo que Deus as colocou. Você vê que nos dias de hoje as pessoas são como nômades. Uma hora estão num lugar, outra hora estão no outro lugar, outra hora vivem como errantes no deserto. A palavra diz sobre a maldição do errante. A maldição do errante é que uma hora está num lugar, outra hora está no outro lugar, outra hora está no outro lugar. Nunca cria raízes, nunca é plantado. E se você nunca é plantado, você nunca obterá a vitória, porque a vitória vem no lugar certo. Coloque aí nos comentários: a vitória vem no lugar certo. Você não pode ser um nômade, você não pode ser um cigano, você não pode ser um errante no caminho. Você precisa estar no lugar certo. Você tem que estar no lugar onde Deus te plantou. Salmos capítulo 1 versículo 3 diz que o justo é como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, e que no devido tempo ele dá o fruto e as folhas nunca murcham. Quando você está plantado, quando você está no lugar certo, a prosperidade vem para você. Quando você está no lugar certo, você não envelhece, as suas folhas não murcham, você não depende das estações do ano para frutificar, você frutifica o ano inteiro. Eu quero profetizar que nesse ano de 2022 teremos mais e mais pessoas plantadas nessa casa espiritual. Eu quero te dizer que você está no lugar certo, e se você está no lugar certo, a vitória é garantida para você. O seu desígnio, ele é demográfico e ele é geográfico. O seu desígnio, ele é demográfico, ele está dentro de uma população, mas ele também é geográfico, ele é territorial. Você sabe por que eu estou aqui, mesmo não sendo de Belo Horizonte? Eu permaneço aqui porque eu sei que aqui é o lugar certo, e o meu desígnio, ele é territorial, e se é territorial, a vitória é garantida para mim. Você quer a vitória? Permaneça no lugar certo, permaneça no lugar onde Deus te plantou, permaneça no lugar certo. Toda vitória responde a um território, toda vitória responde a um território. Se você quer que Deus batalhe por você, se você quer que Deus peleje as suas pelejas, se você quer obter a vitória total, você precisa estar no lugar certo, porque é o lugar certo que te leva ao seu milagre, é o lugar certo que te leva à sua vitória, é o lugar certo que te leva à sua prosperidade, é o lugar certo que te leva às suas conquistas, é o lugar certo que traz a bênção do Senhor sobre a sua vida. Diga comigo: lugar certo, lugar certo. E quando você está no lugar certo, o Senhor peleja por você, batalha por você, e você obtém a vitória. Mas não apenas isso, você obtém os despojos da guerra, porque o Senhor peleja por você, e Ele não apenas te dá a vitória, mas te dá as recompensas, te dá o botim, te dá os despojos de guerra. Então a vitória só cresce quando você está no lugar certo. Cada vez que você ocupar um território, cada vez que você invadir um território, você precisa entender que esse território é o lugar certo que Deus prometeu para você, porque se é o lugar certo, Deus trará vitória total. Diga comigo: lugar certo. Escreve aí no chat: lugar certo. Lugar certo é o primeiro elemento para a sua vitória. É o primeiro elemento que
nós vemos aqui, quando Neemias disse que o Senhor pelejaria por eles, Neemias falou, no lugar, Neemias determinou o lugar certo. O segundo elemento, Neemias, volta lá, Neemias 4:20, diz, no lugar certo, em que ouvirdes o som da trombeta. Primeiro elemento, no lugar certo. Segundo elemento, tempo certo. Escreve aí, tempo certo. Quando Deus fala, Ele move. Quando Deus fala, Ele libera um som. E Deus fala de acordo com tempos e estações. As janelas de oportunidade, os ciclos proféticos que se abrem sobre pessoas e sobre territórios, trazem o som dos céus sobre a terra. Aqui Neemias diz, quando vocês estiverem no lugar certo, e vocês ouvirem o som da trombeta, quando vocês estiverem no tempo certo, você precisa estar no tempo certo para ouvir o som da trombeta. O som da trombeta marca o início de um novo tempo sobre a sua vida. Cada vez que você vê a respeito da trombeta, na palavra de Deus, eles estavam falando a respeito do shofar, um instrumento que anunciava, que marcava ciclos, que marcava estações proféticas, que marcava um novo tempo. Cada vez que eles entravam num novo mês, numa nova estação, o sacerdote subia ao cume do monte e tocava o shofar, anunciando que aquele tempo era o início de uma nova estação. Aqui Neemias disse, vocês precisam estar no lugar certo, mas vocês precisam estar no tempo certo para ouvir o som do shofar. O som de um novo tempo está sendo liberado sobre a sua vida. Isso Davi experimentou. Você, para pelejar, para vencer as batalhas, para obter a vitória total, para saber que Deus está pelejando as suas batalhas, você precisa ter os seus ouvidos apurados, entender os tempos de Deus. Segundo Samuel 5, versículo 23, nós vemos isso com Davi. Davi estava enfrentando uma guerra com os filisteus, e ele queria enfrentar uma batalha contra os filisteus, mas no versículo 23 diz que Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu, não subirás. Perceba algo, Davi alinhou o tempo dele ao tempo de Deus. Nós precisamos alinhar o nosso tempo cronológico, o nosso cronos, ao kairos, ao tempo de Deus. Davi acessou os tribunais celestiais para consultar, para saber do Senhor qual era o tempo devido. E o Senhor disse, Davi, você não vai subir. Deixa eu te falar algo, talvez você esteja enfrentando muitas batalhas na sua vida, porque você está batalhando sozinho, porque muitas vezes nós queremos operar fora de tempo, nós não queremos operar no tempo certo, não queremos nos alinhar ao tempo de Deus, e quando operamos fora de tempo, nós batalhamos sozinho, nós não temos o respaldo de Deus, e aí nós nos desfalecemos. Por quê? Porque não temos o respaldo da vitória de Deus sobre as nossas vidas. Você precisa saber quando é o tempo de batalhar, quando é o tempo de você se calar, quando é o tempo de você subir, quando é o tempo. Eclesiastes diz, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus, há tempo para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Deus disse para Davi, você não vai subir. E o que Davi fez? Davi obedeceu ao Senhor. Davi sabia que se ele subisse fora de tempo, ele não teria vitória dessa batalha. O Senhor não iria pelejar por ele. Então ele acessou os tribunais dos céus. Deixa eu te dar uma chave. Você acessa os tempos de Deus quando você está em oração e em intercessão. A oração e intercessão te alinha, te ajusta aos tempos de Deus na sua vida. Por isso valorizamos a oração. Por
Por isso valorizamos a intercessão, porque elas te alinham ao propósito de Deus na sua vida. Vamos continuar, versículo 24 diz: rodeia por detrás deles, ataca-os por defronte das amoreiras, e há de ser que ouvindo tu um estrondo de marcha pela copa das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu adiante de ti para ferir o arraial dos filisteus. E obedeceu Davi como o Senhor lhe ordenou, e feriu os filisteus desde Gebá até chegar a Gezé. Perceba algo, Davi sabia que para obter a vitória ele precisava estar no tempo certo. E como ele fez para alinhar o tempo dele ao tempo de Deus? Ele entrou, acessou os tribunais celestiais através da intercessão profética e consultou o Senhor. E o Senhor falou para ele: você não vai subir, você vai ir por trás deles, e você vai começar a ouvir um som, porque para cada tempo certo há um som liberado. Eu vou repetir: para cada tempo certo há um som liberado. Neemias disse: vocês vão ficar no lugar certo e vocês vão ouvir o som da trombeta no tempo certo. Aqui o Senhor disse para Davi: Davi, você não vai subir, você vai rodear por trás e você vai ouvir o som que eu estou liberando no tempo certo. Para cada tempo certo há um som liberado. E Davi ficou esperando ouvir o som. E qual era esse som? Esse som era o som de uma marcha na copa das árvores. Havia um som, não havia um exército em cima de uma árvore, havia um som na copa das árvores, havia uma marcha angelical. E o Senhor diz: quando você ouvir esse som, aí você vai entender que sou eu que estou batalhando por você. Sou eu que estou indo adiante de você para obter a vitória. E quando Davi ouviu o som da vitória, Davi desceu para atacar os filisteus. Davi acessou os tribunais celestiais, consultou o Senhor, realinhou os tempos, ouviu o som da vitória, ouviu o Senhor pelejando por ele nas regiões celestiais e estabeleceu essa vitória aqui na terra. Deixa eu te falar algo: se você perde o time, se você perde o tempo específico, você perde a sua vida. Você precisa estar dentro do tempo certo. Tudo tem um tempo específico, tudo tem um time. Aqui o mercado fala, tudo há uma janela de oportunidade. Há um tempo específico, há um time. Se você perde o time, o tempo específico, você perde a sua vida. Então nunca perca o timing de Deus na sua vida. Aprenda a ouvir o som da vitória. Aprenda a acessar os kairós de Deus, os tempos de oportunidade. Por isso o que a palavra diz em Efésios, que nós devemos orar todo tempo. Orar todo tempo não é você orar dia e noite e dia. Sim, isso é importante, mas orar todo tempo implica em você orar alinhado aos tempos de Deus na sua vida. Por isso Efésios 5 versículo 15 diz: portanto vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo. Para você ser sábio, você precisa aprender a remir o tempo. Essa palavra remir aí implica em resgatar. A palavra tempo aí não fala do seu tempo, fala dos tempos kairós de Deus. Você precisa resgatar os tempos kairós de Deus. Quando você discerne os tempos, quando você discerne o kairós de Deus e você resgata esse tempo, você se torna sábio. Quer ser mais sábio no ano da vitória? Aprenda a discernir os tempos. Aprenda a entender os movimentos de Deus. Aprenda a estar no tempo certo. Por isso que Deus diz em Atos 3 que antes dele enviar os tempos de refrigério, é necessário, antes dele voltar, ele vai enviar tempos de refrigério, mas para isso é necessário tempos de restauração de todas as coisas. Os tempos de restauração implicam em nós, na nossa ação aqui na terra, nosso cronos. Para nós acessarmos o kairós de avivamento, de refrigério, precisamos estar alinhados
alinhados aos tempos de Deus. Diga comigo, lugar certo. Coloque aí no chat, tempo certo, lugar certo. Primeiro elemento para você obter a vitória. Primeiro elemento para você fazer com que Deus peleje as suas batalhas. Segundo elemento, tempo certo. Terceiro elemento que nós vemos aqui em Neemias 4:20. Neemias diz: no lugar em que vocês estiverem, quando vocês ouvirem o som da trombeta anunciando um novo tempo, Neemias diz: para ali vocês vão correr, para ali vocês todos vão correr. Ou o terceiro elemento são pessoas certas. Diga comigo, lugar certo, tempo certo, pessoa certa. Você precisa estar com a pessoa certa para você obter a vitória total. É importante você se conectar às pessoas certas, porque a presença tem influência. Eu vou repetir: presença tem influência. Todas as pessoas que estão ao seu redor exercem um nível de influência sobre a sua vida. A presença te dá acesso, te dá influência. Então você precisa se conectar às pessoas certas. Deixa eu te dizer uma chave: sabedoria e honra vem através de conexões. Sabedoria e honra vem através de conexões. O Dr. Mike Murdock diz que sabedoria é você aprender a distinguir, a discernir, a colocar o devido valor nas pessoas. É você atribuir o valor nas pessoas. Isso é sabedoria. Mas honra, o Dr. Mike Murdock diz que não é apenas você distinguir, mas é você celebrar essa diferença, celebrar esse valor na vida das pessoas. Eu reconheço que o Russo tem um chamado da parte de Deus para ser um tangedor profético, mas além disso ele é um músico profissional capacitado, instruindo, cheio de talentos e habilidades. Eu reconheço isso, eu estou exercendo sabedoria, mas quando eu quero honrar o Russo, eu não só reconheço, eu celebro cada vez que ele alcança uma vitória na área das artes e do entretenimento, cada vez que ele lança uma música, cada vez que ele participa de um projeto, cada vez que ele libera um som profético, eu reconheço, eu honro a diferença que Deus colocou na vida dele. Mas para você exercer sabedoria e honra, você precisa estar conectado, você precisa ter conexão. Então sabedoria e honra vem através de conexões certas. A honra, ela cria o acesso. Quando eu honro o Russo, eu estou criando um acesso com ele, e o acesso gera oportunidade. Isso faz com que ele venha a me apoiar enquanto vocês estão aí hoje. Porque a honra cria o acesso, e o acesso gera a oportunidade. Você precisa estar com as pessoas certas nesse tempo para você obter a vitória total. O seu desígnio sempre está relacionado a pessoas ou a um grupo de pessoas. Então você precisa servir as pessoas, você precisa estar conectado com as pessoas que fazem parte do seu desígnio, porque quando você está conectado, você honra, e quando você honra, você libera o acesso, e quando você libera o acesso, você obtém oportunidades. É muito impressionante ver como muitas pessoas não entendem a respeito de conexões certas. Cada pessoa que você se conecta, se não é a pessoa certa de Deus para a sua vida, ela vai determinar o que você vai fazer. As pessoas que te influenciam, porque presença é influência, a pessoa que te influencia, ela determina o que você vai fazer. Por isso a palavra diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Por quê? Porque as pessoas determinam se você vai obter a vitória ou se você vai obter a derrota. Por isso que amigo de todos não é amigo de ninguém.
O apóstolo Fernando sempre falava isso: amigos de todos não é amigo de ninguém. Uma coisa é você ser sociável, você ser gentil com as pessoas. Outra coisa é você ter a conexão certa, é você estar com a pessoa certa. Você precisa encontrar a sua tribo. Você precisa se afastar de pessoas tóxicas. Se afaste de pessoas tóxicas, porque a bênção do Senhor, ela vai se manifestar quando você estiver com a conexão correta. Por isso Mateus 18 diz que se 2 de vós em acordo aqui na terra pedirem acerca de qualquer coisa ao Pai que está nos céus, ser-lhes-á concedido. Você precisa estar em concordância. Você precisa estar em concardia, com o mesmo coração, com a pessoa certa, porque aí Deus vai batalhar por você e vai trazer as respostas às suas orações. E onde nós vemos isso, apóstola? Nós vemos isso com o próprio rei Davi, em 2 Samuel 23. No versículo 9, fala a respeito dos valentes de Davi. Vê aí no versículo 9, diz: depois ele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filisteus, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. E naquele dia o Senhor efetuou grande vitória, e o povo voltou para onde Eleazar estava para tomar os despojos. Depois dele, Samá, filho de Ageu, Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugia diante dos filisteus, pôs Samá no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande vitória. Você quer ter grande vitória? Você quer que o Senhor efetue grande vitória? Você quer que o Senhor batalhe as suas batalhas, guerreie as suas guerras? Tenha contato com as pessoas certas. Davi estava em contato com as pessoas certas, e cada vez que ele estava com os valentes, cada vez que ele estava com as pessoas certas, o Senhor efetuava grande vitória. Eles estavam com Davi. A pergunta que eu tenho para fazer para você é: nesse 2022 você está comigo? Você está comigo nesse tempo? Porque se você está comigo, nós estamos juntos com o Senhor, e o Senhor vai efetuar a vitória ao nosso favor. O Senhor efetuou grande vitória. O Senhor efetua grande vitória na sua vida. Diga comigo: lugar certo. Diga comigo: tempo certo. Diga comigo: pessoas certas. Esses são os 3 elementos para você ver a vitória do Senhor, para você ver que o Senhor irá pelejar por você. Agora eu quero, para finalizar, te dar um exemplo rápido de uma pessoa que experimentou um nível de batalha, mas o Senhor veio e trouxe, batalhou por ela e pelo povo, e trouxe a vitória total. Abre aí em 2 Crônicas 19:1. Nós já estamos terminando. Fica comigo até o final. 2 Crônicas capítulo 19. 2 Crônicas capítulo 19, versículo 1. Diz: Josafá, rei de Judá, voltou para a sua casa em paz em Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas contudo se acharam em ti, porque tirastes os postes ídolos da terra e dispuseste o coração a buscares a Deus. Aqui nós vemos a respeito da história de um rei, o rei Josafá. O rei Josafá era um rei que amava a Deus. Ele foi um dos reis que mais amou a Deus, e Deus amou muito Josafá. Josafá, ele cumpriu, ele obedecia a Deus. Mas nós vemos aqui no capítulo 19 que Josafá, ele teve um encontro com um profeta, e o profeta
Jeú falou para ele: olha, deixa eu te falar algo, você deveria ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor. Em outras palavras, Jeú estava dizendo: você está se conectando com as pessoas erradas, Josafá. Josafá tinha se conectado ao rei mais perverso de toda a história, o rei Acabe, o marido de Jezabel. Josafá, mesmo sendo um homem com um coração bom, mesmo sendo um homem temente a Deus, um homem que amava a Deus, um homem que tinha destruído a idolatria, os postes ídolos, ele se conectou com uma pessoa errada. Agora vai aí em 2 Crônicas, volta aí, 2 Crônicas 17, versículo 3. E você vai ver quem era Josafá. Versículo 3 diz: o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi. Não procurou Balaíns, antes procurou ao Deus do seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Perceba quem era Josafá. Josafá era um homem rico, era um homem temente a Deus. Ele teve riquezas e abundância. Todo o território deu riquezas e abundância para ele. Eu quero profetizar que o território, o lugar certo no qual você se encontra, irá responder com prosperidade, com riqueza e com abundância para a sua vida. No versículo 10, vai lá no versículo 10, diz assim: veio o terror do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Josafá se engrandeceu em extremo continuamente e edificou fortalezas, cidades, armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras na cidade de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Veja quem era Josafá. Josafá era um homem que carregava o empreendedorismo dentro dele. Ele empreendeu cidades, ele construiu cidades, armazéns, ele se tornou grande em extremo. Todos tinham temor ao que havia em Josafá, até os inimigos de Josafá, até os filisteus, eles davam presentes a Josafá, até os inimigos pagavam impostos a Josafá. Eu quero te dizer, quando você está no lugar certo, quando você está no tempo certo, quando você está com a pessoa certa, até os seus inimigos trarão bênçãos, até os seus inimigos trarão presentes para você. Assim era Josafá, porque ele estava no lugar certo, no tempo certo. Ele estava se conectado a pessoas certas. Ele tinha um exército poderoso, ele tinha um exército de valente, mas ele gostava de se associar com as pessoas erradas. Quantas vezes você já experimentou fartura, abundância, assim como Josafá, riqueza? Talvez você nos seus negócios deu um pico, deu um up de crescimento, e de repente agora você está enfrentando uma crise, porque por associações erradas. Josafá se associava com pessoas erradas. Josafá não entendia, não discernia, não tinha sabedoria, não tinha honra com as conexões certas. Josafá era um homem grande em extremo, ele não precisava se associar com Acabe para enfrentar alguma guerra, mas ele quis se associar a Acabe, mesmo com toda a riqueza, mesmo com toda a grandeza, mesmo com todas as cidades que ele havia construído, mesmo com todos os homens fortes e valentes. Em 2 Crônicas 18, versículo 1, diz: ora, Josafá tinha riquezas e glória em abundância, e se aparentou com Acabe. Ao fim de alguns anos, Acabe foi ter com ele em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o perseguiu
persuadiu, manipulou a subir com ele a Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá: irás comigo a Ramote Gileade? E respondeu Josafá: como tu és, sou eu, o meu povo é como o teu povo, nós iremos contigo para a guerra. Perceba a diferença de Josafá com Davi. Davi, quando estava para destruir os filisteus, Davi fez o que? Consultou ao Senhor, acessou os tribunais celestiais, consultou, foi ao conselho do Senhor, e o Senhor falou com ele: não suba. Josafá era um homem riquíssimo, era um homem cheio de abundância, cheio de riquezas, e ele se associou à pessoa errada, se associou com Acabe. E o que aconteceu aqui? Acabe manipulou Josafá e falou: eu quero fazer uma guerra ali, você vai para a guerra comigo? E o que Josafá fez? Ao invés dele entrar no tempo certo, no tempo de Deus, ao invés de ele aconselhar dentro do conselho do Senhor, ao invés dele buscar a direção de Deus, ele diz para Acabe: Acabe, eu sou contigo, o meu povo é com o teu povo, a sua guerra é a minha guerra. E não há tempo de nós lermos aqui, eles foram para a guerra. Josafá levou todo o seu povo para essa guerra, quase morreu. Ele só não morreu porque ele gritou de desespero para que o Senhor o livrasse. Acabe, nessa guerra, ele morreu, ele foi atingido. Josafá só não morreu porque Deus tinha um pacto com ele. Então cuidado com as suas associações, cuidado com as pessoas que você se conecta nesse tempo, porque isso vai determinar o seu sucesso ou a sua derrota. Diga comigo: lugar certo, tempo certo, pessoas certas. Agora deixa eu falar algo para você amalgamar isso, para você linkar o lugar certo, o tempo certo e as pessoas certas, para você ter essa convergência, para você ter esse alinhamento, para você saber que Deus vai batalhar as suas batalhas, guerrear as suas guerras. Você precisa de uma coisa: obediência. É através da obediência que você consegue conectar o lugar certo, o tempo certo com as pessoas certas. É através da obediência. Coloca aí no chat: obediência. A chave para você saber que Deus irá batalhar por você é a sua obediência. E foi isso que Josafá aprendeu em 2 Crônicas 20. E nós já estamos finalizando 2 Crônicas 20, no versículo 14. Nós não vamos ler esse capítulo todo, depois você pode ler. É uma linda história. Josafá foi sitiado. Josafá enfrentou um ataque, e os amonitas e os moabitas vieram contra Josafá e queriam destruí-lo, mas ele aprendeu, depois da batalha, da derrota que ele teve com Acabe, depois dele quase ter morrido, ele aprendeu que para o Senhor pelejar as suas batalhas, ele tinha que estar no lugar certo, ele tinha que estar no tempo certo, ele tinha que estar com as pessoas certas, e ele tinha que obedecer à direção de Deus. E foi isso que ele fez quando os amonitas e quando os moabitas vieram para atacá-lo, para destruir ele e a todo o povo. Ele, no versículo deixa eu ver aqui o versículo 3, diz que Josafá, quando soube disso, ele pôs-se a buscar ao Senhor. Ele buscou o conselho do Senhor. Diferente com Acabe, nessa vez, ele entendeu que ele precisava alinhar os tempos. Ele precisava ouvir o som da trombeta. Ele precisava discernir os tempos de Deus. E ele buscou o conselho do Senhor. Mas ele também foi para o lugar certo. Ele foi para o lugar certo. Ele não só alinhou os tempos, ele não só esteve no tempo certo, mas ele também foi para o lugar certo. Vai aí no versículo 20, porque não dá tempo de nós lermos tudo. No versículo 20 diz
que quando ele buscou o conselho do Senhor, vou te dar um contexto se você não conhece essa história. Quando ele buscou o conselho do Senhor em relação a tudo isso que estava acontecendo com os amonitas e com os moabitas, o Senhor liberou uma palavra, uma direção através de Jaziel, um homem que era um profeta da parte de Deus, e veio o Espírito do Senhor sobre ele e trouxe uma direção profética. E Deus disse: vocês não precisam ter medo, vocês não precisam se assustar. Vai aí no versículo 15 e diz: vocês não precisam ter medo, não assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é vossa, mas de Deus. Eu quero profetizar: a batalha não é sua, é de Deus. A batalha não é sua, é de Deus. E ali Deus trouxe um direcionamento profético. Deus disse: amanhã, no tempo certo, vocês vão descer ao deserto de Tecoa. Vai aí no versículo 20. E Josafá ouviu a direção e obedeceu e foi para o lugar certo. Não era para ele encontrar de frente com os exércitos dos amonitas e dos moabitas. Era para ele obedecer. Ele foi para o deserto de Tecoa. Versículo 20 diz: pela manhã cedo levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E Josafá pôs-se em pé e disse: ouvidme, ó Judá, ó moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu quero dizer, você nesse tempo, para saber que a vitória, a batalha do Senhor é garantida, a vitória sobre a sua vida, você precisa ter fé, você precisa acreditar na palavra profética, e assim você vai ser prosperado. Depois que Josafá teve um tempo, alinhou os tempos, buscou o conselho do Senhor, acessou os tribunais, o Espírito do Senhor veio sobre Jazias, liberou a palavra profética, e Josafá obedeceu. E Deus disse: vocês vão para o deserto de Tecoa. No outro dia, Josafá foi e levou todo o povo para o deserto de Tecoa e liberou uma palavra. Ele diz: hoje nós estamos aqui porque nós cremos no Senhor, nós cremos no Senhor, e por isso nós vamos estar seguros. Nós cremos nos profetas do Senhor e por isso prosperaremos. Eu quero dizer, Lagoinha, Itapuã, que nessa casa nós cremos no Senhor, por isso nós estamos seguros. Nós cremos nos profetas, reconhecemos os profetas e por isso nós somos prósperos. Agora segura. Diga comigo: lugar certo. Josafá estava no lugar certo. Vale de Tecoa, no tempo certo. Josafá buscou o conselho do Senhor e ele obedeceu. No outro dia de manhã ele foi para isso, ele se moveu para o tempo certo, mas ele se conectou também com as pessoas certas. Dessa vez ele não se conectou com Acabe para a destruição, ele se conectou com as pessoas certas. No versículo 21 diz: tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou cantores para cantarem ao Senhor e louvarem por causa do esplendor da sua santidade, enquanto saíam na frente do exército, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Nesse momento, Josafá já estava no tempo certo, Josafá já estava no lugar certo que Deus havia determinado, no topos, no território, na geografia, mas ele também se conectou com as pessoas certas. Ele pegou o conselho do povo, os líderes, ele pegou os levitas, ele pegou os cantores, os adoradores, e ele se conectou a eles. E ele diz: agora nós vamos começar a levantar um altar de adoração, porque a adoração estabelece vitória. Eu vou repetir: a adoração se estabelece vitória. Josafá conectou o lugar certo, o tempo certo com as pessoas certas, através da obediência, através daquilo que ele se submeteu à palavra. Se você obedece, o Senhor vem e peleja por você. Se você está no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas, o Senhor vem, peleja por você e estabelece a vitória ao seu favor. Você quer vitória na sua vida? Esteja no lugar certo,
esteja no tempo certo, esteja com as pessoas certas, o Senhor vai se levantar do seu trono para batalhar as suas batalhas e vai estabelecer a vitória total para a sua vida. Isso foi o que aconteceu com Josafá, quando ele se conectou às pessoas certas. Olha o que aconteceu. No versículo 25, vieram Josafá e o seu povo a saquear os despojos, e acharam neles bens e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si, tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. 3 dias eles levaram, pegando os despojos de guerra. Ao 4º dia se ajuntaram no Vale de Beraca. Vale de Beraca significa o Vale da Bênção, e ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale de Beraca até o dia de hoje. Presta atenção, Josafá estava no lugar certo, estava no tempo certo, se conectou às pessoas certas, começaram a estabelecer um altar de adoração. A adoração traz a vitória do Senhor ao nosso favor, a adoração traz a vitória do Senhor ao povo de Deus. E quando eles começaram a adorar, o Senhor mesmo se levantou e começou a confundir os inimigos. Um começou a matar o outro, e eles no deserto de Tecoa começaram a ver que os amonitas estavam destruindo os moabitas destruindo os amonitas. Eles mesmos estavam confundidos, porque o Senhor quem pelejou essa batalha. E não apenas isso, quando eles desceram e eles viram toda a destruição, eles encontraram a recompensa dessa guerra. Eles encontraram os despojos, e era tanta riqueza, era tanto despojo, era tanta abundância, que eles levaram de 3 a 4 dias para carregar toda essa recompensa. Oh, se você está entendendo, não é apenas que Deus vai pelejar as suas batalhas, é que Ele vai trazer multiplicação da vitória na sua vida. E Josafá chamou aquele lugar, que seria um lugar de morte, porque ele seria destruído naquele lugar, mas ele chamou aquele lugar de Beraca, Vale de Bênção, Vale da Bênção. E até o dia de hoje é chamado de Vale da Bênção, porque ali todos saberiam que foi naquele lugar que o Senhor desceu e batalhou a favor do povo de Deus. Deixa eu te falar algo para você. Hoje pode ser o seu vale um vale de aflição, pode ser o vale de Baca, o vale de tristeza, de angústia, de dor, de tormento. Mas ele vai se chamar a partir de hoje não de Vale de Baca, ele vai se chamar de Vale de Beraca, Vale da Bênção, porque o Senhor vai descer, vai batalhar por você, e não apenas isso, vai te entregar a vitória com despojos, vai te entregar a vitória com abundância. E se você está comigo aí, eu quero que nessa hora, onde você estiver, se coloque de pé. Se você está aí, coloque-se de pé, porque eu sinto a energia, o flow do Espírito Santo. Hoje nós estamos aqui no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas. Eu quero dizer, você é a pessoa certa para mim, eu sou a pessoa certa para você. Juntos nós vamos atrair a vitória do Senhor para a nossa vida. Juntos o Senhor irá pelejar as nossas batalhas. Juntos nós atrairemos os despojos de guerra. Juntos nós iremos levantar um vale de bênçãos e vitória para as nossas gerações. E se você está comigo, coloque aí nos comentários, me ajuda aí e coloque um amém. Eu sinto o poder do Espírito Santo. Eu sinto o poder do Espírito Santo nessa hora. Se você tem as línguas aí, comece a orar em línguas. Se você estava fora de lugar, chegou o tempo de você estar no lugar certo. Chegou o tempo de você se conectar ao lugar certo. Se você está fora de lugar, ei, faça de nós, Alagoinha, Itapuã, um lugar certo, porque eu quero dizer que esse é o lugar certo de Deus para a sua vida nesse tempo. Mas
também você precisa estar alinhado aos tempos de Deus. Então acesse o tempo Kairos nesse tempo, acesse o conselho do Senhor, acesse o tempo certo do Senhor. Mas não apenas isso, e seja com as pessoas certas, deixa de ser amigo de todo mundo, tenha conexões com propósito que desatam o seu destino e não te puxam para trás. Eu digo que toda conexão tóxica, toda pessoa tóxica, toda pessoa manipuladora, todo sanguessuga que ficava sugando aí sua energia, nessa hora é arrancado do seu caminho e você começa a se conectar com as pessoas certas, você começa a ter sócios corretos, você começa a ter negócios com pessoas corretas, conexões douradas, pessoas que tenham princípios de reino, ainda que não conheçam a Jesus, sejam pessoas que carregam a unção de Ciro, pessoas que têm conexão de reino para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Lugar certo, tempo certo, pessoas certas, faz com que Deus se levanta do seu trono e comece a batalhar por você. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando nesses dias. Eu sei a batalha que eu estou enfrentando nesses dias. Então, tenha convicção, assim como eu estou tendo convicção. Da mesma forma que você está recebendo aí, eu estou recebendo aqui. Tenha convicção de que o Senhor se levanta hoje para guerrear as nossas guerras. O Senhor se levanta hoje para batalhar as nossas batalhas. O Senhor se levanta hoje ao nosso favor para estabelecer a vitória total. E eu nessa hora declaro um tempo de convergência, um tempo de alinhamento, um tempo onde você esteja no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa. Um tempo onde você veja que o Senhor, assim como fez com Josafá, o Senhor venha a confundir os seus inimigos. O Senhor prepara uma emboscada para os seus inimigos nessa hora. E não apenas isso, tudo aquilo que estava retido, tudo aquilo que os seus inimigos estavam segurando, as riquezas que os seus inimigos estavam segurando, as riquezas que os seus inimigos estavam segurando, a partir de hoje vão ser liberadas. Os documentos, os negócios, nessa hora que estavam sendo retidos, eles vão começar a ser liberados. A partir de agora, amanhã você verá, amanhã pela manhã, assim como foi a palavra do Senhor, amanhã pela manhã você verá a vitória, você alcançará o despojo da sua guerra. E se você concorda comigo, se expresse aí e libere bem forte um amém. Diga: o Senhor batalha por mim, o Senhor batalha as minhas batalhas, guerreia as minhas guerras, e Ele não perde nenhuma batalha. A vitória é garantida para a sua vida. Aleluia.